O método que fez um faxineiro ficar milionário. E você pode copiar. A maioria das pessoas acredita que ficar milionário só é possível para quem nasceu no lugar certo, teve sorte ou ganhou muito dinheiro desde cedo. Mas a história que você vai conhecer neste vídeo destrói esse mito por completo. Um faxineiro sem estudos avançados, sem salário alto, sem oportunidades de ouro, descobriu um método tão simples e tão poderoso que transformou poucos reais por mês em um patrimônio milionário. E o mais surpreendente, qualquer pessoa pode copiar esse exato caminho. Neste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas passam a vida inteira acreditando que enriquecer é impossível, enquanto outras, mesmo ganhando pouco, constroem fortuna silenciosamente. Vamos revelar o mecanismo psicológico, os hábitos financeiros e as ações práticas que esse faxineiro aplicou, e que muitos milionários discretos ao redor do mundo também usam. Você vai ver como a disciplina vence a renda, como microdecisões criam macro-resultados e por que a mentalidade certa vale mais do que qualquer aumento salarial. Este vídeo é um convite para abandonar a mentalidade de escassez, quebrar padrões familiares e ativar um processo real de construção de riqueza, começando exatamente do ponto onde você está hoje. Se você sente que trabalha demais, ganha pouco, vive no automático e nunca vê progresso financeiro, prepare-se. Este método pode ser o divisor de águas que você esperava. A transformação começa quando você entende que riqueza não é sobre ganhar muito, é sobre fazer o que a maioria nunca faz. Desde cedo, ensinaram você a acreditar que enriquecer é privilégio de quem nasceu em família certa, estudou nas melhores escolas, teve sorte ou sempre ganhou muito dinheiro. Essa ideia se tornou tão forte que muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que o salário baixo é uma espécie de sentença, uma marca que define quem elas são e até onde podem chegar. A dor de sentir que o próprio esforço nunca é suficiente cria uma sensação de fracasso silencioso, como se a vida financeira estivesse condenada antes mesmo de começar. Mas a história que você vai conhecer agora destrói esse mito de forma definitiva, porque ela não começa em um escritório, não começa em uma grande empresa, não começa com pessoas privilegiadas. Ela começa em um lugar onde ninguém espera que nasçam milionários. O corredor silencioso de um prédio comum, onde um faxineiro sem diploma, sem renda alta, sem oportunidades especiais, descobriu um método tão simples e tão poderoso que transformou a vida dele por completo. E o mais impressionante não é o fato de ele ter ficado rico. O mais impressionante é que absolutamente tudo o que ele fez pode ser replicado por qualquer pessoa que escolha seguir o mesmo caminho. Ao contrário do que muitos pensam, ele não ficou rico de um dia para o outro, não encontrou um atalho mágico, não ganhou na loteria e não recebeu uma herança inesperada. Ele fez algo que a maior parte das pessoas nunca faz. Aprendeu a sair da pobreza de forma estratégica, transformando cada pequeno valor em uma construção real de patrimônio. Enquanto muitos acreditavam que o salário baixo o manteria preso, ele entendeu que o verdadeiro inimigo não era o que entrava na conta, mas o que saía dela. E principalmente a forma como sua mentalidade estava programada para sobreviver, nunca para crescer. E quando ele decidiu romper essa lógica, ativou um processo silencioso e poderoso que qualquer pessoa pode ativar também, independentemente de quanto ganha hoje. Essa é a chave que quase ninguém enxerga. O que define o resultado não é o salário, é o sistema que você aplica ao longo do tempo. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente qual foi esse sistema. Não uma versão resumida, não uma interpretação, mas o método exato que permitiu a um trabalhador comum, realizando um dos serviços mais subestimados da sociedade, construir riqueza enquanto tantas pessoas ao redor
permaneciam presas no mesmo ciclo. Você vai entender como ele superou crenças limitantes, como começou a investir com valores pequenos, como desenvolveu um mindset de riqueza, mesmo convivendo com pessoas que reforçavam escassez, e principalmente como ele criou consistência, onde a maioria só enxerga limite. Porque o que transformou a vida dele não foi sorte, foi repetição, foi decisão diária, foi compreender que investing with little money é muito mais poderoso do que esperar o dia em que o dinheiro vai sobrar. Ele não esperou, ele construiu. Quando você ouve uma história como essa, acontece algo importante dentro de você. A imagem que você tinha sobre riqueza impossível começa a rachar. A ideia de que certas conquistas são exclusivas de quem já nasceu em vantagem começa a perder força. E é exatamente por isso que esta introdução é tão necessária. Pessoas mudam quando percebem que gente como elas conseguiu. Quando entendem que não estão diante de um herói inalcançável, mas de alguém comum, que enfrentou as mesmas dificuldades, a mesma falta de tempo, o mesmo medo, a mesma sensação de que nunca teria dinheiro suficiente. Se ele conseguiu, você também pode conseguir. Se ele encontrou um caminho, o caminho existe. E se o caminho existe, tudo o que falta é aprender a percorrê-lo. Este vídeo é o mapa. Aqui você não vai ouvir promessas vagas nem frases motivacionais vazias. Você vai aprender o método real, replicável e comprovado. Vai descobrir onde a riqueza começa de verdade. Vai entender como escapar da pobreza mesmo quando a realidade parece injusta. E, principalmente, vai enxergar que o poder de transformação sempre esteve muito mais perto de você do que imaginava. A história do faxineiro milionário não é um conto extraordinário. É uma prova concreta de que o impossível se torna possível quando o sistema certo é aplicado com persistência. O ponto de virada da vida dele não aconteceu quando recebeu um aumento, encontrou uma chance excepcional ou quando alguém o estendeu a mão. Nada disso. A transformação começou no dia em que ele percebeu uma verdade que a maioria foge a vida inteira. Ninguém viria salvá-lo. Não haveria patrão generoso, não haveria oportunidade perfeita, não haveria milagre financeiro que caísse no colo. Ele entendeu que continuar esperando isso era permanecer exatamente onde estava. E essa tomada de consciência, tão simples e tão brutal ao mesmo tempo, foi o que quebrou o ciclo que o mantinha preso na pobreza. A dor que antecedeu esse momento é a dor que muitos carregam. A esperança de que, um dia, a vida finalmente vai mudar sozinha. Esperar que o salário aumente como recompensa por anos de esforço. Esperar que uma oportunidade apareça como reconhecimento. Esperar que a sorte compense todas as dificuldades. Esperar que alguém veja seu valor e ofereça um caminho mais fácil. Mas nada muda enquanto você espera. A espera é confortável porque você terceiriza a responsabilidade pelo seu destino, mas é exatamente essa terceirização que te mantém travado. Ele percebeu isso tarde, cansado, exausto, mas percebeu. E essa percepção valeu ouro. A ação que mudou tudo foi assumir autorresponsabilidade total. Ele fez um pacto consigo mesmo. A partir de hoje, se minha vida financeira não mudar, a culpa é minha. E se mudar, o mérito também será. Foi um compromisso silencioso, quase íntimo, mas que se tornou o pilar de toda a sua construção. Esse momento marcou o início do verdadeiro personal development, aquele que não depende de livros, cursos ou discursos motivacionais, mas que nasce da decisão interna de abandonar a posição de vítima e assumir o controle absoluto sobre o próprio futuro. A autorresponsabilidade dele não significou se culpar, e sim se capacitar. Ele entendeu que continuar pobre não era uma maldição, mas uma consequência de hábitos, crenças e escolhas. Percebeu que disciplina não era algo rígido ou chato, mas a ponte entre o presente e o futuro
que desejava construir. Ele compreendeu que, mesmo sem recursos, tinha uma ferramenta que ninguém poderia tirar: a capacidade de aprender, ajustar, tentar de novo e tentar melhor. Em vez de reclamar da vida, ele começou a reconstruir o próprio modo de pensar. E essa reconstrução lenta e silenciosa foi o verdadeiro início da transformação. A solução que emergiu dessa nova mentalidade não foi uma fórmula mágica, mas um entendimento profundo. Riqueza não começa no bolso, começa na mente. Começa quando você decide agir, mesmo sem condições perfeitas. Começa quando você para de esperar autorização para mudar e simplesmente começa. Ele alterou prioridades, reformulou crenças, eliminou desculpas e abraçou a disciplina como ferramenta de liberdade. A cada pequena decisão, ele reforçava sua nova identidade. Alguém que não espera, alguém que age, alguém que não culpa, alguém que assume, alguém que não se limita pela renda, mas se expande pelo esforço. A justificativa para esse ponto de virada é simples e universal. Nada muda para quem não assume controle da própria vida. A pessoa que terceiriza sua realidade está sempre a um passo da frustração. A que assume responsabilidade está sempre a um passo da evolução. Quando ele entendeu isso, abandonou de vez a ilusão da sorte e abraçou a força da disciplina. Ele percebeu que self-responsibility não é peso, é libertação. E que o movimento que transforma a vida financeira de qualquer pessoa começa muito antes do primeiro investimento. Começa no ponto exato em que você decide que jamais voltará a depender do que não controla. Foi nesse momento que ele abriu a porta para todo o resto. A educação financeira ganhou sentido. A economia ficou leve. O ato de investir deixou de parecer impossível. O progresso deixou de ser sonho e se tornou rota. Tudo porque ele deu o primeiro passo real. Assumir que seu futuro dependia inteiramente dele. A partir daqui, seu método começa a tomar forma. E o próximo passo revela como ele transformou valores pequenos em uma construção milionária. O terceiro passo da transformação dele desmonta uma das crenças mais destrutivas que existem. A ideia de que investir é algo reservado para quem ganha muito, para quem já está estabilizado, para quem tem dinheiro sobrando no fim do mês. Essa crença mantém milhões de pessoas presas porque cria a sensação de que não adianta nem começar. E foi exatamente essa mentalidade que ele precisou romper quando percebeu que seu salário não definiria seu futuro. A dor de acreditar que investir é impossível com uma renda baixa desaparece no momento em que você entende onde a riqueza realmente começa. Não no valor investido, mas no hábito construído. Ele deu início ao que hoje chamamos de método dos pequenos valores. Uma estratégia tão simples que muitas pessoas ignoram e tão poderosa que foi capaz de transformar centavos em patrimônio ao longo dos anos. Ele começou literalmente com valores simbólicos, quantias tão pequenas que quase ninguém consideraria investimento. Enquanto a maioria dizia que não valia a pena, ele entendeu que não estava treinando o bolso, estava treinando a mente, estava criando o hábito, desenvolvendo o comportamento que separa quem cresce de quem permanece preso. Ele sabia que investing with little money não era sobre multiplicar valores imediatamente, mas sobre criar consistência, e essa consistência seria o combustível do seu futuro. O que ele descobriu, e que a maioria não percebe, é que microinvestimentos têm um poder silencioso. Eles ativam o mecanismo do crescimento exponencial. No começo parece lento, quase invisível. Você coloca um valor e vê só algumas moedas rendendo. A sensação é de que está perdendo tempo. Mas é justamente nesse estágio que as pessoas se dividem. Algumas desistem porque esperam resultados rápidos, e outras persistem porque entendem que o jogo da riqueza não é de velocidade, é de resistência.
Cada pequeno aporte construía não apenas o saldo da conta, mas também o vínculo emocional dele com o próprio futuro. O coração desse método é o que ele aprendeu sobre juros compostos, o motor silencioso que transforma o tempo no maior aliado de qualquer pessoa, inclusive as que ganham pouco. Ele entendeu que o dinheiro cresce não apenas pelo valor que você coloca, mas pelo tempo que você deixa ali. Os juros compostos fazem o dinheiro trabalhar por você, multiplicando aos poucos, depois um pouco mais, até que, em determinado ponto, o crescimento deixa de ser linear e se torna intensamente acelerado. Esse é o momento da curva, o momento em que anos de disciplina finalmente começam a recompensar quem não desistiu. A solução, então, ficou evidente para ele. Em vez de esperar sobrar, em vez de esperar ganhar mais, em vez de acreditar que só seria possível investir um dia, ele decidiu investir hoje, independentemente do tamanho da quantia. Ele criou o hábito, e o hábito criou a estrutura. Seus depósitos eram pequenos, mas seu compromisso era gigante. E isso muda tudo. Riqueza não é construída por quem investe muito. É construída por quem investe sempre. É esse entendimento que diferencia uma vida de escassez de uma vida de ascensão. A justificativa por trás desse método é tão poderosa quanto óbvia. Riqueza não nasce de grandes aportes, mas de constância, de repetir, todos os meses, algo que parece insuficiente, mas que ao longo do tempo se torna inquestionavelmente forte. A disciplina transforma o pouco em muito, porque ela supera aquilo que a renda não pode entregar. Quem investe de forma consistente constrói patrimônio mesmo quando o salário não muda. Quem não investe nunca constrói, mesmo quando o salário aumenta. Ele não começou rico, não começou seguro, não começou sabendo tudo. Começou pequeno, começou incerto, começou duvidando, mas começou. Investiu centavos, depois alguns reais, depois um pouco mais. E com isso, ativou um processo que cresce em silêncio e surpreende quem tem coragem de não parar. Esse método se torna possível para qualquer pessoa que decida participar do jogo, independentemente do tamanho da renda. Ele não ficou milionário porque ganhava muito, ficou milionário porque começou certo. Agora que você entende como ele superou a barreira mental que impede tantos de entrar no mundo dos investimentos, está pronto para o próximo passo, onde ele identificou e eliminou o maior ladrão silencioso do dinheiro. Os vazamentos que ninguém percebe, mas que impedem qualquer construção financeira. O quarto passo da transformação dele foi tão decisivo quanto desconfortável. Ele percebeu que não adiantava investir centavos, construir disciplina e sonhar com independência financeira se, ao mesmo tempo, deixava dinheiro escapar todos os dias sem perceber. Era como tentar encher um balde cheio de furos. Por mais esforço que se coloque, nada acumula. E foi nesse momento que ele encarou uma dor silenciosa, que afeta praticamente todo mundo, que vive com a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Os pequenos gastos automáticos, quase invisíveis, que pareciam inofensivos, mas drenavam seu futuro sem pedir permissão. Essa foi a parte mais dura, porque exigiu sinceridade radical. Ele precisava admitir que parte da pobreza não vinha apenas da falta de oportunidades ou do salário baixo, mas de escolhas inconscientes que repetia dia após dia. Começou a rastrear tudo. Os lanches que comprava por impulso no caminho do trabalho, as assinaturas que não usava mais, os juros por atraso que poderiam ter sido evitados, as compras baratinhas que não faziam falta, mas consumiam seu orçamento. O processo trouxe incômodo, porque olhar para a própria desorganização financeira é confrontar a verdade que sempre evitamos. Mas ele sabia que não havia outro caminho. Se quisesse mudar, precisava enxergar.
Esse rastreamento se tornou um ritual diário. No início parecia exagero, quase uma chatice. Ele anotava valores pequenos e sentia que isso não faria diferença alguma. Só que, quando somou um mês inteiro de microgastos, ficou chocado. A quantia que desaparecia sem que ele percebesse era exatamente o valor que faltava para investir mais, para montar sua reserva de emergência, para quitar dívidas com rapidez. A revelação foi dura, mas libertadora. Aquilo que parecia pouco demais para se preocupar era, na verdade, a causa do atraso financeiro que ele sempre atribuiu apenas ao salário baixo. Com essa clareza, ele fez o que poucos têm coragem de fazer. Começou um processo de corte radical. Não era apenas deixar de gastar por deixar, era sobre reestruturar prioridades com inteligência. Ele analisou item por item e fez a pergunta que mudou tudo. Isso contribui para a vida que eu quero ou me afasta dela? A partir desse filtro, eliminou o supérfluo sem hesitar. Não porque ficou mais rígido, mas porque finalmente entendeu o peso real de cada escolha. Esse movimento libertou não apenas dinheiro, mas energia mental. Quando você para de desperdiçar, recupera controle, recupera direção, recupera dignidade financeira. A grande virada veio quando ele percebeu que não estava apenas cortando, estava realocando. O dinheiro que antes sumia em detalhes passou a ser redirecionado para a construção de patrimônio. Pequenas quantias viraram aportes semanais. O que antes virava consumo emocional virou reserva de segurança. Aqueles reais dispersos viraram combustível de crescimento. Esse redirecionamento transformou sua relação com o dinheiro, porque ele finalmente viu, com os próprios olhos, que o problema nunca foi a renda em si, mas o que ele fazia com ela. A justificativa por trás desse processo é simples e poderosa. Não existe enriquecimento possível com um balde financeiro furado. Não importa quanto você ganhe, quanto você estude, quanto você deseje. Se o dinheiro escorre pelas frestas da vida sem consciência, nada se acumula. Controle financeiro é o fundamento invisível que sustenta qualquer construção. E, ao contrário do que muitos pensam, não é um ato de privação, mas de libertação. Você não está tirando da sua vida, está devolvendo para o seu futuro. Esse corte radical dos vazamentos não é sobre viver com miséria, mas sobre viver com intenção. Ele descobriu que não precisava ser perfeito, só precisava parar de desperdiçar. E quando isso aconteceu, a construção da sua riqueza se tornou possível. Essa etapa foi o divisor de águas que transformou seu caminho e preparou o terreno para o próximo passo, onde ele finalmente cria sua primeira estrutura de segurança financeira, a base que qualquer pessoa precisa para escapar do ciclo de sobrevivência. O quinto passo da transformação dele não teve nada a ver com números, investimentos ou planilhas. Teve a ver com gente. E para muitos, essa é a parte mais difícil de toda a jornada rumo à liberdade financeira. Ele percebeu que, por mais que estivesse mudando seus hábitos, organizando suas finanças e criando novas estruturas, havia algo muito mais profundo sabotando seu avanço. O ambiente onde vivia, as conversas que ouvia, as crenças que absorvia sem perceber, as limitações que se tornaram tão normais que pareciam verdades universais. Ele entendia cada vez mais que seu entorno estava moldando sua mentalidade para permanecer exatamente onde ele estava, no mesmo lugar. A dor começou a surgir quando ele passou a observar como o pensamento das pessoas ao redor determinava a forma como lidavam com dinheiro. Eram frases repetidas como escritas em pedra. Rico só fica rico porque explora os outros. Dinheiro não traz felicidade. Investir é coisa para quem tem muito. Melhor um pouco garantido do que tentar e perder tudo. Quem tenta crescer se dá mal.
E sem perceber, ele também repetia esses discursos desde criança, como se fossem ensinamentos de proteção. Só que, no fundo, eram travas emocionais que bloqueavam qualquer possibilidade de crescimento. Ele percebeu algo perturbador. Antes mesmo de tentar, já estava desistindo mentalmente. E isso não vinha de sua própria experiência. Vinha do meio. Vinha do medo dos outros. Vinha de pessoas que nunca tentaram nada e por isso não queriam que ele tentasse. O ambiente pobre, emocional e financeiro, reforçava a ideia de que quem arrisca se quebra, enquanto ignorava completamente a verdade. Quem nunca arrisca, permanece preso. E essa constatação foi dolorosa, porque significava admitir que pessoas queridas contribuíam sem intenção para mantê-lo pequeno. Esse ponto foi o divisor de águas. Ele entendeu que a mentalidade de pobreza não se mantém viva apenas por falta de dinheiro, mas por excesso de medo. Medo de mudar, medo de falhar, medo do julgamento. E o ambiente reforçava esse medo diariamente, alimentando a escassez como se fosse prudência. Ele começou então a identificar claramente as crenças herdadas. A ideia de que o mundo é perigoso demais, que oportunidades são raras demais, que mérito não existe, que disciplina é frescura, que estudar sobre dinheiro é perca de tempo. Ele percebeu que, enquanto estivesse mergulhado nesse oceano de negatividade, jamais conseguiria enxergar possibilidades novas. A ação que ele tomou foi simples, mas profundamente transformadora. Mudou suas referências. Não cortou laços afetivos de forma brusca, mas afastou-se do comportamento que o mantinha preso. Substituiu conversas pessimistas por conteúdos que expandiam sua visão. Passou a seguir pessoas que construíram riqueza do zero. Começou a consumir histórias reais de transformação, modelos que refletiam o que ele queria se tornar, não o que tentavam convencê-lo de que ele era. Esse movimento criou uma espécie de reprogramação mental, não por mágica, mas por exposição contínua a novos padrões. Ele entendeu uma verdade que muda destinos. Você se torna uma cópia do comportamento do ambiente à sua volta. Não importa quão forte você seja, quanto esforço coloque, quanta motivação sinta. Se o meio que te cerca reforça escassez, medo e conformismo, seus pensamentos vão ser treinados para sobreviver, não para crescer. E nenhum plano financeiro prospera em uma mente que não acredita no próprio potencial. Foi por isso que ele decidiu construir um novo ambiente, ainda que fosse apenas interno, onde oportunidades faziam sentido e onde evolução não era motivo de vergonha, mas de inspiração. Esse processo gerou transformação porque, pela primeira vez, ele se deu permissão para pensar grande sem culpa. Rompeu com um ciclo tóxico e criou espaço para novas ideias. Seu comportamento mudou, seus hábitos mudaram, sua capacidade de enxergar o futuro mudou. Ele descobriu que prosperidade não nasce apenas de técnicas financeiras, mas de um ambiente mental saudável, capaz de sustentar disciplina, coragem e visão de longo prazo. Esse foi o passo que consolidou o crescimento dele, preparando o terreno para o próximo estágio, onde ele não apenas identificaria o erro invisível que repetia no piloto automático, mas aprenderia a desinstalá-lo da mente de forma definitiva. O sexto passo da jornada dele começou no momento em que ele percebeu uma verdade simples e brutal. Quem depende de apenas uma fonte de renda vive vulnerável, preso, limitado e sempre à beira do desespero. Ele entendeu que, por mais que controlasse gastos, investisse com disciplina e apertasse o orçamento, o salário sozinho jamais teria força suficiente para acelerar sua construção de patrimônio. E essa constatação bateu fundo, porque ele vivia cansado, com o dia cronometrado, acreditando que renda extra era privilégio de quem tinha tempo, especialização ou oportunidades que não estavam ao alcance de alguém que limpava salas e corredores o dia inteiro. A dor era real,
Ele trabalhava duro, mas o dinheiro não crescia. E se continuasse assim, nada mudaria. Foi nesse ponto que ele tomou uma decisão que mudou completamente sua trajetória. Transformar renda extra em hábito, não em evento esporádico. Ele entendeu que não precisava de horas sobrando. Precisava apenas de minutos bem usados, estratégias práticas e a disposição de romper a crença de que era difícil demais. A verdade é que a dificuldade estava muito mais na mentalidade do que na falta de tempo. O primeiro movimento foi identificar habilidades ocultas. Ele descobriu que sabia fazer muito mais do que imaginava. Pequenos concertos, organização, montagem de objetos, serviços que qualquer pessoa com atenção e disposição consegue aprender rapidamente. Coisas simples, mas valiosas. Ao invés de pensar, não sei nada, ele começou a se perguntar: o que eu já faço bem que alguém pagaria para não fazer? A resposta abriu portas que ele nunca tinha notado. O segundo movimento foi entrar no universo dos serviços simples. Ele começou oferecendo aquilo que não demandava esforço técnico, mas entregava valor imediato. Limpeza extra em fins de semana, lavagem de carros no próprio bairro, organização de pequenas mudanças, apoio a idosos com compras e tarefas domésticas. Nada disso exigia formação, apenas responsabilidade e boa vontade. E em poucos dias, ele percebeu que a renda extra estava muito mais acessível do que imaginava. Não dependia de diplomas, apenas de iniciativa. O terceiro movimento foi explorar microtarefas que se encaixavam nos intervalos da rotina. Ele descobriu plataformas onde podia fazer pequenas atividades repetitivas, vender itens usados, completar demandas simples, criar pequenos conteúdos ou até revender objetos que encontrava em bom estado. Essas microações pareciam pequenas demais para fazer diferença, mas juntavam dinheiro com consistência. E o mais poderoso, mostravam que mesmo com dias corridos, era possível construir novas fontes de renda se ele tratasse isso como um hábito, não como uma tentativa ocasional. A transformação aconteceu quando ele estruturou a renda extra de forma estratégica, não aleatória. Tudo o que entrava ia diretamente para investimentos ou quitação de dívidas, acelerando o crescimento do patrimônio. Ele percebeu que não precisava ganhar muito na renda extra. Precisava ganhar sempre, com constância, com inteligência, com intenção. Esse fluxo adicional se tornou o motor que alimentava seus aportes, transformando sua realidade financeira de forma visível. E a justificativa por trás desse hábito é uma das leis mais importantes da prosperidade. Quem só tem uma fonte de renda vive vulnerável. Basta um corte, uma emergência, uma mudança inesperada e tudo desaba. Já quem constrói múltiplas fontes, cria estabilidade, segurança e expansão. Ele não ficou milionário por sorte, mas porque entendeu esse princípio antes da maioria. A renda extra não era luxo, era proteção, era estratégia, era um caminho para acelerar sua liberdade financeira. A lição que fica é clara: renda extra não é sobre tempo, é sobre prioridade. Não é sobre talento, é sobre estratégia. Não é sobre oportunidade, é sobre ação. Quando ele quebrou essa barreira mental, entrou no grupo das pessoas que criam seu próprio destino financeiro. Esse movimento abriu caminho para o próximo passo decisivo: entender o erro repetido no piloto automático que poderia destruir todo o avanço e aprender como desinstalá-lo da mente de forma definitiva. O sétimo passo da transformação dele não foi abrir um novo investimento, ganhar mais dinheiro ou cortar ainda mais gastos. Foi algo muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ele percebeu que estava agindo às cegas, tentava fazer escolhas melhores, mas não entendia como o dinheiro realmente funcionava. E essa falta de clareza criava insegurança, medo, dúvidas, sabotagem e, principalmente, decisões ruins.
Ele sentia que estava tentando correr sem aprender a andar, e isso o deixava vulnerável a erros que poderiam destruir tudo o que já havia construído. A dor era evidente. Tomar decisões financeiras baseado em achismo. Ouvia conselhos misturados de pessoas que nunca prosperaram, seguia modinhas, evitava investimentos por medo e, ao mesmo tempo, gastava dinheiro de forma emocional. Ele percebeu que não era apenas pobre em recursos, era pobre em conhecimento financeiro. E foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Ele entendeu que liberdade financeira não nasce da sorte, mas do entendimento profundo sobre como o dinheiro se move, cresce, se multiplica e é protegido. Com essa consciência, ele tomou a atitude mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadora de toda a sua jornada. Decidiu estudar sobre dinheiro todos os dias, por pelo menos 10 minutos. Nada complexo, nada técnico demais, nada inacessível. Apenas 10 minutos por dia de estudo autodidata, gratuito e contínuo. E foi justamente essa constância que reformulou sua mentalidade econômica. Ele começou pequeno, vídeos curtos, artigos simples, livros básicos de educação financeira para iniciantes, conteúdos gratuitos sobre juros compostos, reserva de emergência, controle emocional e planejamento financeiro. Não importava o formato, o ritmo ou a profundidade. O que importava era a construção diária da inteligência financeira, que antes parecia privilégio de poucos. Em pouco tempo, ele começou a enxergar padrões, entender conceitos, conectar ideias e, principalmente, agir com mais estratégia. O mais curioso é que quanto mais ele estudava, menos medo ele tinha. Porque o medo nasce da ignorância e a confiança nasce do entendimento. Ele aprendeu como funcionam os juros compostos, como diversificar, como montar metas financeiras realistas, como controlar o fluxo do próprio dinheiro e como transformar cada escolha em um passo para longe da pobreza. Ele percebeu que muitas decisões ruins que tomou antes não eram por irresponsabilidade, mas por falta de conhecimento, falta de um mapa. Esses 10 minutos diários criaram uma mudança permanente. Ele começou a pensar diferente, agir diferente e planejar diferente. Enxergava oportunidades onde antes via risco, via estratégia onde antes via confusão. Começou a fazer perguntas melhores, o que o levou a decisões melhores. E isso é o que chamamos de inteligência financeira. A capacidade de tomar decisões deliberadas, conscientes e alinhadas a um objetivo de longo prazo. E então, ele entendeu a verdadeira justificação por trás de tudo isso. Liberdade financeira é consequência direta de conhecimento aplicado, não apenas adquirido. Estudar não é acumular informação, é clarificar a mente para que todas as outras ações façam sentido. A educação financeira se tornou a base que sustentou todos os seus hábitos, todas as suas escolhas e todo o crescimento patrimonial que veio depois. Esse ponto mudou tudo, porque, pela primeira vez, ele deixou de ser refém do acaso e se tornou protagonista do próprio dinheiro. A inteligência financeira se transformou em uma bússola que o guiava mesmo nos momentos difíceis, impedindo retrocessos e acelerando resultados. O estudo diário se tornou uma espécie de ritual sagrado, um lembrete de que riqueza não é destino, e sim construção. E foi com essa nova mentalidade que ele avançou para o próximo passo. Identificar o erro repetido no piloto automático que poderia sabotar esse novo futuro e aprender a desinstalá-lo da mente de forma definitiva. O 8º passo da transformação dele foi talvez o mais surpreendente, não porque exigisse esforço extraordinário, mas porque revelou a verdade que quase ninguém compreende sobre riqueza. Ela não aparece de uma vez, ela não grita, não brilha no começo, não se anuncia com fogos de artifício. Riqueza, na vida real, é um processo silencioso, lento, quase invisível. E justamente por isso,
A maioria desiste antes de chegar à curva que muda tudo. Ele quase desistiu também. Mas algo nele mudou. E essa mudança fez com que ele ficasse rico sem perceber que estava ficando rico. A dor que ele carregava nesse momento era a mesma que paralisa milhões de pessoas. A ansiedade por resultados rápidos. Ele queria ver a conta crescer imediatamente. Queria sentir que cada esforço tinha um retorno palpável. Mas no início, nada parecia acontecer. Os investimentos eram pequenos, os aportes eram modestos. A diferença entre um mês e outro era quase imperceptível. Isso gerava uma sensação angustiante de que todo o sacrifício talvez fosse inútil. Mas ao invés de desistir, ele fez algo que poucas pessoas conseguem fazer. Continuou. Continuou mesmo sem ver. Continuou mesmo sem sentir. Continuou mesmo sem perceber qualquer mudança concreta. Ele entendeu que o processo era mais importante que o resultado imediato. E foi justamente essa constância silenciosa que o colocou no grupo dos que vencem. Porque riqueza é construída por quem é capaz de seguir firme mesmo quando nada parece acontecer. A virada emocional veio quando ele compreendeu o conceito que separa quem prospera de quem estaciona, o crescimento invisível. Ele percebeu que, assim como uma semente que fica meses debaixo da terra antes de quebrar a superfície, seu patrimônio estava crescendo debaixo do radar. Cada pequeno aporte, cada microeconomia, cada dia sem desperdício, cada minuto de estudo, cada hábito construído criava camadas internas de estabilidade que ninguém vê, até que, de repente, tudo aparece de uma vez. Ele percebeu que a matemática da riqueza funciona de forma completamente diferente da matemática comum. Cresce lento por muito tempo e depois acelera de forma brutal. É como uma bola de neve. No começo, ela mal tem tamanho, mas conforme rola montanha abaixo, ganha massa, velocidade e força. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas querem a avalanche sem antes construir a primeira camada de neve. A vida dele mudou quando ele entendeu que o dinheiro estava crescendo mesmo quando ele não via isso acontecer. Seu patrimônio estava se formando silenciosamente, impulsionado pelos juros compostos, pela redução de desperdícios, pela construção de novas rendas e, principalmente, pelo poder da disciplina aplicada diariamente. Ele deixou de olhar o extrato todo dia e passou a confiar no processo. Parou de medir progresso em semanas e começou a medir em anos. Foi esse ajuste de mentalidade, simples, mas revolucionário, que o colocou no caminho certo. Com o tempo, algo incrível começou a acontecer. Os investimentos começaram a render mais do que ele aportava. O dinheiro passou a trabalhar sozinho enquanto ele continuava construindo hábitos sólidos. E quando ele finalmente percebeu, já tinha acumulado um patrimônio que jamais teria imaginado alguns anos antes. Ele ficou rico sem perceber que estava ficando rico, porque estava concentrado em viver o processo, não em perseguir resultados imediatos. A justificativa por trás desse crescimento invisível é uma das leis fundamentais da prosperidade. Riqueza cresce devagar no início e rápido no final, mas quase ninguém chega ao final porque desiste antes da curva. Ele não desistiu. Ele atravessou a parte chata, silenciosa, monótona e aparentemente sem sentido. E é justamente por isso que chegou ao ponto onde tudo começou a acelerar. Esse passo consolidou sua jornada. Ele se tornou a prova viva de que disciplina vence ansiedade, estratégia vence pressa e mentalidade vence qualquer limitação externa. O crescimento invisível o levou ao próximo estágio. Entender como ancorar esse novo padrão mental para que a transformação financeira se tornasse permanente e inabalável. No último passo dessa jornada, chega o momento mais importante: transformar tudo o que você aprendeu até aqui em ação prática. Porque a verdade é simples, mesmo que desconfortável.
Saber o caminho não muda nada se você continuar repetindo os mesmos hábitos que te mantêm preso à pobreza. Foi exatamente isso que o faxineiro milionário entendeu quando decidiu romper com o ciclo que o acompanhou por anos. Ele percebeu que não era falta de informação, não era falta de vontade, não era falta de capacidade, era falta de ação consistente. E quando mudou essa chave, sua vida financeira começou a se transformar de maneira irreversível. É aqui que entra o ponto que talvez seja o mais poderoso de todo o vídeo. Você pode copiar exatamente o método que ele usou, começando agora, sem esperar aumento, sem depender de sorte, sem precisar de muito dinheiro. E para tornar isso real, prático e aplicável, ele criou para si mesmo um desafio, um compromisso curto, intenso, inegociável, que durou apenas 7 dias, mas redefiniu toda a identidade financeira dele. E é esse mesmo desafio que você pode iniciar hoje, antes que a motivação desapareça e antes que o piloto automático te engula de novo. Durante esses 7 dias, ele aplicou os pilares fundamentais que mudaram tudo. No dia 1, assumiu controle absoluto sobre a própria vida financeira, rompendo com a crença de que seu futuro dependia de fatores externos. No dia 2, organizou suas finanças, criando clareza e eliminando a sensação de caos que sempre o acompanhou. No dia 3, fez seu primeiro microinvestimento, por menor que fosse, para que o dinheiro começasse a trabalhar por ele. No dia 4, cortou vazamentos que drenavam seu patrimônio silenciosamente. No dia 5, buscou novas fontes de renda, aplicando pequenas ações para expandir o que ganhava. No dia 6, estudou só 10 minutos para se tornar mais inteligente com dinheiro. E no dia 7, reforçou a disciplina necessária para continuar mesmo quando os resultados ainda eram invisíveis. O objetivo desse desafio não é acumular riqueza em uma semana. É algo muito maior: criar sua identidade de disciplina, construção diária e liberdade financeira. A mesma identidade que transformou um faxineiro comum em alguém que alcançou o patrimônio que muitos acreditam ser impossível. Porque, no fim das contas, o que realmente muda vidas não é um vídeo, não é um livro, não é uma inspiração momentânea. O que muda vidas é a prática contínua, a repetição consciente, a coragem de dar passos que a maioria nunca dá. E o mais impressionante é que, quando você se compromete com um desafio curto desse tipo, algo dentro de você muda. Deixa de esperar a vida melhorar sozinha. Deixa de culpar fatores externos. Deixa de acreditar que riqueza é privilégio dos outros. Você assume o papel de protagonista. Você se torna alguém que age, alguém que constrói, alguém que decide que o próprio futuro vale mais do que qualquer desculpa. Esse é o verdadeiro início da transformação. E ele começa agora, se você quiser. É por isso que, antes de encerrar, vem o convite mais importante deste vídeo. Comece hoje o seu desafio de 7 dias. Não amanhã. Não quando sobrar tempo. Não quando você se sentir pronto. Comece agora, exatamente como ele começou. Com o que você tem, com o que você sabe, do jeito que for possível. A diferença não está no tamanho da ação, mas na decisão de agir. E se você realmente quer consolidar essa mudança, deixe seu comentário dizendo: "Eu começo hoje". Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a riqueza e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua disciplina e seu crescimento financeiro. A transformação não está no vídeo, está na escolha que você faz depois dele. Hoje, você pode seguir o mesmo método que tirou um faxineiro da pobreza extrema e o levou à liberdade financeira. A decisão agora é sua.